Olá, irmãos da Igreja Presbiteriana de Parque Xangri-Lá e outras pessoas que estão conectadas conosco. Sejam bem-vindos à nossa transmissão e nós vamos entoar louvores, louvar o nosso Deus. E eu queria que você também se preparasse aí na sua casa para orar com a sua família, para cantar conosco e louvar o nosso Deus. Inicialmente vamos fazer uma leitura no livro de Salmos, capítulo 1. Eu farei essa leitura. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém. Meus irmãos, vamos cantar o Salmo 1, assim adaptado. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. A qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Do início. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. A qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Amém. Neste momento, agora eu farei uma oração de louvor ao nosso Deus. Queria que vocês também me acompanhassem nessa oração. Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus e o Senhor nos faz, Senhor, bem-aventurados, Pai. Obrigado pela Tua lei, Senhor, que venhamos a meditá-la, Senhor, nela de dia e de noite. Que venhamos a ser como salmistas, Senhor, e te louvar pela Tua lei, Senhor, que é tão perfeita, que é tão coerente, Senhor, e que nos mostra, Senhor, as verdades do mundo, Senhor, e as verdades do nosso coração, Pai. Que o Senhor venha, Pai, nos transformar através da Tua palavra, Senhor, e que
Senhor, venhamos anseiar, Pai, ler a Tua Bíblia, ler a Tua Palavra, estar orando constantemente, Senhor, e vivendo o Teu Evangelho, Senhor. Transforma as nossas vidas e rogo, Senhor, para que o Senhor venha ser louvado neste dia, Senhor. E, Senhor, também que o Senhor venha estar abençoando, Senhor, a nossa igreja presbiteriana de Parque Xangri-Lá, Senhor, e que ela venha ser uma igreja, Senhor, que te adore, Senhor, em espírito e em verdade. Muito obrigado, Senhor, por tudo, em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Agora, irmãos, nós vamos fazer uma leitura do livro de Romanos, capítulo 10, dos versículos de 1 a 4. Romanos, capítulo 10, versículos de 1 a 4. A Camila fará a leitura. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Amém. Meus irmãos, agora queria pedir para vocês abrirem os hinários, novo cântico, o hino de número 13, nós vamos cantar agora. Se nos cega o sol ardente, quando visto em seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é criador? Patriarcas não puderam o seu rosto contemplar, nem Adão chegou a vê-lo antes mesmo de pecar. Luz perante a qual é trevas, mesmo o sol a fulgurar, nossos olhos pecadores não te podem contemplar. Fogo em cima da arca santa, sarça ardente no cinto Sinai, são figuras desta glória do Senhor eterno Pai. Para termos nós com Ele franca e doce comunhão, Cristo Filho fez-se carne, fez-se nossa redenção, para que na glória eterna o vejamos já sem véu. Cristo padeceu a morte, o caminho abrindo ao céu. Vamos cantar mais uma vez, agora não o hino, mas o Salmo de número 96. Vamos cantar agora o Salmo de número 96. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses.
majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Do início. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, dentre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Amém. Agora, para finalizar este momento antes da mensagem, eu farei uma oração pedindo para que o Senhor abra os nossos corações. Pai, seja conosco, Senhor. Abra os nossos corações, Senhor, a nossa mente, para entendermos, Senhor, as verdades, Senhor, da Tua Palavra, Senhor, que são tão difíceis, Senhor, às vezes para a gente, que o Senhor, através do Espírito Santo, Pai, esteja nos moldando segundo o Teu caráter, Senhor, através da Tua Palavra, da fidelidade, Senhor, da Tua Palavra. Abençoe, Senhor, o pregador, Senhor, seja com ele, Senhor, que o Senhor venha agir poderosamente, Senhor, para disseminação, Pai, do Teu Evangelho e para que o Teu reino avance mais, Senhor, através da pregação da Tua santa e inerrante palavra. Muito obrigado, Senhor, mais uma vez por este momento. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Boa noite, gente. Graça e paz. Espero que vocês tenham passado a semana muitíssimo bem. Hoje nós vamos dar continuidade para a nossa exposição na série de sermões baseado no Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha. 2 semanas atrás nós encerramos as bem-aventuranças e semana passada o Alexandre ele expôs para nós sobre sermos sal e luz. Aquilo que Jesus ele conclui, ele traz uma ideia geral depois das bem-aventuranças, como que nós agimos. E o texto que nós vamos continuar hoje é logo em seguida, depois de sermos sal e luz, em Mateus capítulo 5, versículo 17, nós iremos ler hoje. E aquilo que Jesus ele vai tratar aqui, agora começa uma pequena mudança. Se nas bem-aventuranças, e até semana passada nós vimos aquilo que Jesus estava falando que seus discípulos deveriam ser, como seus discípulos deveriam agir, a partir daqui ele também vai continuar dizendo essas coisas, mas ele vai começar a dar explicações de como o ensino dele é baseado e como que nós devemos desenvolver a nossa prática cristã e no que ela está baseada. E é nessas partes agora que Jesus ele vai começar a desenvolver o alicerce do seu ensino, demonstrando para todas as pessoas, por assim dizer. É muito interessante porque este capítulo em si, esta parte da qual nós vamos ler, ela está fazendo um eco muito interessante com o nosso estudo que tivemos em Gálatas, que fala sobre lei, e é a passagem que aqui também vai estar dizendo sobre lei. Eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, versículo 17 ao 20, que é o que nós estaremos lendo hoje. Mateus, capítulo 5,
versículo do 17 ao 20. A versão que eu estarei utilizando é a Nova Almeida atualizada, muito parecido com qualquer uma das versões da Almeida, a ARA e outras, século 21, mas eu vou utilizar a Nova Almeida atualizada para termos uma linguagem um pouquinho mais contemporânea. Se a sua é um pouco diferente, não tem problema. Bom, vamos lá? Não pense que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir, porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que desrespeitar um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu afirmo que, se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por podermos estar refletindo a respeito da Tua Palavra, em especial naquilo que o nosso Senhor proferiu no Sermão do Monte, que isso seja sendo como um alimento para a nossa alma, ânimo para o nosso espírito, que a gente possa ser revigorados por esse Teu alimento, Pai, e que Tua Palavra nos incentive, nos encoraje a prosseguir de acordo com a vontade do Senhor. Que a gente possa aplicar essa verdade no nosso dia a dia e viver conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Gente, como vocês puderam ver, Jesus aqui, e até mesmo pelo título, que a gente sempre aconselha não nos apoiarmos muito neles, mas esse título aqui, ele vai trazer ensino a respeito da lei ou algo parecido, Jesus falando a respeito da lei. E é esse o tema. Hoje nós iremos trabalhar sobre a essência da lei. Jesus, ele começa a explicar a essência da lei e qual que é o propósito dela. É interessante nós percebemos aqui que pela primeira vez, depois que Jesus começou a proferir as bem-aventuranças, Jesus ele vai dizer, em verdade lhes digo. E esse em verdade lhes digo é uma afirmação suprema que Jesus está fazendo, por assim dizer. Ele está afirmando e reafirmando com convicção, sem dúvida alguma, que aquilo que ele está dizendo é verdade. E ele começa a dizer, em verdade lhes digo, a partir deste ensino. E como eu comentei um pouquinho anteriormente, que essa parte é muito fundamental nós compreendermos para toda a nossa vida cristã e para tudo aquilo que Jesus ele quer ensinar posteriormente a respeito do seu evangelho. Nós percebemos na primeira bem-aventurança que Jesus fala que bem-aventurados os pobres em espírito, aqueles que entendem que não conseguem conquistar o reino de Deus, aqueles que não conseguem fazer nada para ganhar o reino dos céus, mas que Deus, por graça e misericórdia, dá o reino dos céus para aqueles que o buscam, apenas em buscá-lo, apenas por confiar e necessitar de Deus. Com isso, Jesus ele dá um paradigma ali para nós, que nós não podemos fazer nada para merecer. E aqui, agora, ele vai aprofundar essa ideia, porque ele vai começar a trabalhar coisas a respeito da lei. E você deve estar se perguntando, que lei é essa? É apenas os 10 mandamentos? Tem a ver com os 10 mandamentos, mas não é apenas isso. Essa lei que Jesus está se referindo é os 5 primeiros livros que nós temos na Bíblia, o Pentateuco, os livros escritos por Moisés, na onde ele escreve e discorre todos os ensinamentos que Deus estava passando para todo o seu povo. Todas essas leis, elas se consistiam em exatamente 613 leis no seu total. 613 leis é dada por Deus ao seu povo para eles cumprirem. E quando ela é resumida nos 10 mandamentos. Mas, os 10 mandamentos sendo desdobrado, a gente tem as 613 leis. Jesus, ele está falando a respeito dessas leis que estão nos 5 testamentos, nos 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Porém, ele não fala somente da lei, ele também está falando dos ensinos dos profetas. E o que ele diz? Olha, eu não vim para revogar a lei ou os profetas, aquilo que eles disseram. Eu não vim para fazer isso, mas ele veio para cumprir.
o que Jesus está começando a dizer, olha, tudo isso que eu estou falando para vocês, eu não estou contra nenhuma dessas coisas. Eu estou falando a verdade a respeito delas e eu estou falando aquilo que elas dizem. Essas leis eu estou andando de acordo com elas. Mas além de Jesus dizer isso, ele fala no versículo 18: porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então, o que Jesus está querendo dizer aqui de início? Ele fala, olha, tudo aquilo que Moisés disse, os profetas disseram, e abre-se um parênteses aqui, tudo aquilo que os profetas proferem no Antigo Testamento, 98% daquilo que eles dizem é baseado nas leis. Eles olham para os 5 primeiros livros, vê como aquilo se aplica ao momento deles atual e eles declaram. Então tudo aquilo que os profetas dizem é baseado também nas leis do Senhor. Então Jesus ele diz, tudo que as leis dizem, tudo aquilo que os profetas disseram, eu não vim revogar nada, mas eu vim cumprir. E por que ele veio cumprir? Porque o caráter das leis e dos profetas, tudo aquilo que eles proferiram, tem caráter até o fim do tempo, até o fim dos tempos, porque ele diz que até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então, até os fins do tempo, a lei e aquilo que os profetas disseram estará valendo. Jesus está dizendo isso, exatamente. E é muito engraçado porque esses dias atrás, no nosso estudo aos Gálatas, às quarta-feiras, às 20 horas, a gente viu que não temos uma necessidade muito profunda de se cumprir a lei, e ali a gente foi conversando. E é até engraçado porque aqui parece que Jesus está falando ao contrário. Ele fala, não, vocês têm que cumprir a lei sim. E exatamente isso nós não temos e temos ao mesmo tempo. Em que sentido nós não temos? De acordo com Gálatas, nós não devemos cumprir a lei caso a gente ache que a lei ela vem para nos salvar. Que ao cumprir a lei nós seremos salvos. Como a gente estudou em Gálatas essas semanas atrás, não, a lei não nos salva, a lei nos aponta para Cristo e aponta o nosso erro, mas a lei não serve para nos salvar. E o que Jesus está falando aqui é exatamente essa ideia, que a lei não tem caráter salvífico, ela não serve para nos salvar, mas ela tem um caráter obrigatório de ser cumprido. Por quê? Porque Jesus não veio revogar a lei nem os profetas. E essas leis e aquilo que os profetas ensinaram estão totalmente de acordo com a vontade de Jesus até os fins do tempo, até a volta do nosso Senhor. Então, aquilo que o Antigo Testamento diz é de extrema importância para nós. E o que Jesus está falando é que ele não está descartando aquilo. Ele não está descartando todas aquelas coisas que foram ditas. Mas o que Jesus está dizendo é que ele está querendo descartar a tradição religiosa, a tradição que os fariseus, os escribas e os mestres da lei viviam. E que tradição é essa que Jesus está querendo descartar? E isso a gente vai vendo um pouquinho posteriormente. E eu quero ler antes com vocês o versículo 19 em diante. Aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, aqui ele ainda falando a respeito de se cumprir. Um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Então Jesus está falando, olha, obedeçam todos os mandamentos. Porque aquele que desprezar esses mandamentos e fazer outras pessoas também desprezar, essa pessoa vai ser mínima. E aqueles que as guardarem, será grande. Repito, nada a ver aqui com salvação. Aqui está uma outra coisa que é chamada de galardão, que é uma outra recompensa além da salvação que Deus nos dará no reino dos céus, por sermos fiéis à conduta que Ele exige de nós, mas nada envolve da salvação. Versículo 20, porque eu afirmo que, se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Então, eu comentei ali, Jesus ele fala, olha, vocês têm que cumprir a lei. Aquilo que eles não têm que cumprir é a tradição religiosa, a gente vê isso eco em todos os evangelhos. Porque Jesus fala, olha, ouviste o que os antigos disseram, mas eu lhes digo. Esses antigos não está querendo dizer em relação à lei, mas está querendo dizer a tradição que os fariseus, a tradição que os escribas, que os mestres da lei viviam. Essa tradição foi uma tradição que se surgiu por volta do período do exílio babilônico, onde os judeus e algumas pessoas que estavam mais próximas, que aí foram surgindo os mestres da lei, os fariseus, os rabinos, os estudiosos dos escritos hebraicos,
Eles começaram a formular leis. E que leis que eram essas? Era uma lei que protegia outra lei do Senhor. Era tipo uma forma deles não pecarem contra Deus. Porque eles tinham os 613 mandamentos do Senhor. Nessas 613 leis que Deus tinha dado, eles falaram, vamos construir algumas em volta para que a gente não venha quebrar elas. Porque se a gente quebrar, a gente quebra a lei que a gente criou em cima delas, mas não essa lei principal. Então eles construíram isso. Para quê? Para que eles fossem fiéis ao Senhor. Porém, se nós nos lembrarmos, no decorrer da narrativa dos evangelhos, Jesus ele critica muito eles a respeito disso, principalmente na questão do sábado. E quando Jesus ele dá um grande exemplo, ele fala, olha, qual de vocês, quando Jesus está curando num sábado, claro, olha, quando vocês têm um animal e esse animal cai no poço, vocês não vão lá e socorrer aquele animal para que ele não morra? E Jesus fala, e vocês não querem que eu cure no sábado? O que está querendo dizer? Os fariseus eles estavam quebrando a própria lei que eles queriam ter. Eles tinham posto, mas eles não queriam que outras pessoas fossem salvas. Eles estavam quebrando aquela tradição religiosa que eles forçavam as pessoas a cumprir e que não era necessária, mas eles mesmos não cumpriam. Aquilo que Jesus está querendo dizer aqui, então, é o seguinte, eu não vim revogar a lei, aquilo que Deus estabeleceu através de Moisés e através dos profetas, eu não vim revogar isso. Eu vim revogar a tradição religiosa que vocês estão vivendo, pois essa tradição não pertence a Deus. E por quê? Porque parece muito que os fariseus, esse pessoal que ensinava a lei, eles estavam junto com Moisés, eles estavam falando realmente aquilo que Moisés queria, mas não estava. O que Jesus estava querendo ensinar é que, olha, eles não estão com Moisés, quem está com Moisés sou eu, e ele vai começar a ensinar isso a partir de agora. Por quê? Porque o grande desafio que Jesus propõe para os seus discípulos é o seguinte, vocês têm que exceder a justiça que estão os fariseus. E como assim? E que justiça é essa? Se a gente lembrar a justiça que está sendo dita lá nas bem-aventuranças, que é a justiça baseada na lei de Deus, a vontade de Deus, Jesus está falando, olha, vocês têm os fariseus, que são esse exemplo, aqueles que guardam essas coisas, vocês têm que ultrapassar eles nisso, vocês têm que ser muito maior do que eles nessas coisas. Jesus está falando isso para os seus discípulos. Mas como que a gente faz isso? Como que os discípulos fazem isso? Ora, aquilo que Jesus ele vai desenvolver é algo muito mais profundo do que os fariseus e qualquer um da época ali, dos mais zelosos, conseguiam fazer. Por quê? Porque eles tinham leis, eles faziam o seguinte, olha, você não pode fazer tal coisa no sábado. Olha, você pode fazer tal coisa no sábado. Olha, você não pode comer tal coisa. Olha, você pode comer tal coisa. Era muito daquele sim, sim, não, não. E sabe, muitas vezes quando a gente tem aquelas conversas, às vezes algumas pessoas perguntam pra gente, mas você pode fazer tatuagem? E a gente fala, não, pera, sim, não. Não é por aí a resposta. Ou uma outra, nossa, vocês podem fazer festa desse jeito, vocês podem experimentar tal coisa, como se toda a nossa vida fosse baseada num sim ou um não, como se nossa vida fosse baseada em regras, como se tudo dependesse do nosso exterior. E não é isso, que Jesus está querendo dizer. Jesus está querendo dizer que a lei que nós devemos cumprir é uma lei que vem do interior, e ele vai discorrer isso posteriormente, depois da nossa passagem. Se você ver, ele tem um ensino a respeito da ira, do adultério, do divórcio, o do juramento, da vingança e do amor aos inimigos. Ele está ensinando que não basta a gente cumprir a lei de Deus exteriormente. O que Jesus está querendo dizer é que a lei do Senhor, ela não é uma lei que a gente cumpre simplesmente no fazer. Vamos supor, o quarto mandamento, que é guardar o dia do Senhor, que é o domingo, a gente guardar esse dia para estar festejando o culto, estarmos dedicando um tempo maior para o Senhor, para a nossa família, para o descanso. Ele não está querendo que a gente faça apenas isso exteriormente e no nosso interior a gente esteja amargurado, reclamando, pensando em outras coisas o tempo inteiro. Não, não é isso. Não é eu estar na igreja de corpo, mas o espírito estar longe. Não é eu estar cultuando a Deus de corpo físico ali, minha mente está lá longe, está lá na América do Norte. Não. O que Jesus está querendo dizer aqui, que aqueles que cumprem a lei do Senhor têm que cumprir ela do interior, porque quem fazia do exterior simplesmente na questão do sim, sim e do não posso isso e não posso aquilo, eram os fariseus, enquanto o interior deles estava todo podre.
ele estava todo podre, porque eles cumpriam algo que era bom de Deus por fora, mas no interior eles estavam quebrando isso constantemente. A gente vê isso reflexos no ensino de Paulo, em Romanos e em Gálatas, quando ele vem falar, olha, vocês que se apoiam na lei, vocês quebram um aspecto da lei, vocês já quebraram tudo. Romanos capítulo 2, Paulo deixa isso de uma forma muito legal, explica muito legal essa forma, porque ele fala, olha, você que está ensinando a outros a guardar a lei, para serem salvos. Ali ele está num contexto que as pessoas queriam ser salvas por lei. Vocês estão querendo guardar a lei para ser salvos, mas quebrar um só ponto, você já está quebrando todos. Você já está quebrando todos. E é essa a ideia. Os fariseus, eles faziam exteriormente, mas interiormente eles estavam quebrando todas as leis. E Jesus fala, olha, eu não vim revogar a lei, e nem o que os profetas disseram. Nisso, eu estou junto com os fariseus ali, porque eles também não querem revogar aquilo que Moisés e os profetas disseram. Porém, a lei de vocês, falando para os discípulos, no final, vocês têm que fazer muito mais do que os fariseus. Vocês têm que fazer muito mais do que aquilo que eles têm feito. E como que a gente faz isso? Queridos, a gente só consegue fazer isso se nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor. Mas não apenas isso, aceitamos a Jesus como nosso Senhor. Nós cremos de fato que Ele morreu e ressuscitou por nós, para nos dar o teu Espírito Santo. Porque, se nós lembrarmos de uma passagem que está lá no Antigo Testamento, no capítulo 36 de Ezequiel, versículo 27, fala que Deus ele colocará o Espírito dele dentro de nós e nos tirará um coração de pedra e colocará um coração de carne. E aquilo que Paulo ele reflete na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 13, ele diz o seguinte: vocês manifestem que são carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, no coração de vocês. O que Jesus ele está ensinando aqui nessa passagem é que a lei, ela deve ser cumprida. A gente deve olhar para os 10 mandamentos, ou se preferirem, os 613 leis de Jesus, do Antigo Testamento, a gente olha para o resumo delas, são os 10 mandamentos. E se a gente olhar para o capítulo 22 do Evangelho de Mateus, ele diz que esses 10 mandamentos são resumidos em 2. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, alma, força, entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. A lei é algo feito para ser cumprido por nós, e ela deve ser guardada até os fins do tempo. Mas, um grande adendo, a lei que Jesus se referia, ela também menciona a questão cerimonial e nacional. E essas duas leis são terminadas em Cristo. Porque como Cristo foi o nosso sacrifício perfeito diante de Deus, e aquelas leis eram específicas para judeus, e Jesus sendo um judeu, ele cumpre cada aspecto. Ele fala, olha, porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passe, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Jesus, ele cumpriu lá na cruz todos os detalhes da lei. E por ele cumprir todos os detalhes da lei lá na cruz, até a cruz, quando ele abre agora as portas do teu reino para os gentios, para nós não precisamos mais cumprir aquelas coisas nacionais ou religiosas judaicas, mas ainda permanece sobre nós as leis morais, os 10 mandamentos, ou resumidamente, os 2 maiores mandamentos. Nós devemos sim guardar e observar essas coisas, nós devemos sim guardar e observar os mandamentos de Deus, mas naquilo que Deus diz. Por quê? Porque Deus, ele nos libertou da escravidão do pecado, que era produzido perante a lei, porque ele falava, olha, você não consegue fazer isso, você tem que fazer isso, e a gente não conseguia fazer aquilo. Aí ele falava, você tem que fazer isso, mas você não consegue fazer aquilo. E Jesus nos libertou disso, porque nós não somos salvos pela lei, mas graças ao Espírito dele que está no nosso interior, nós somos levados a desejar e cumprir essa lei que ele nos colocou. Nós somos levados a cumprir ela, colocar em prática, porque o Espírito Santo de Deus que está em nós, ele está escrevendo a sua lei em nosso coração. Então, aquilo que Jesus está querendo dizer aqui, e eu sei que pode ter ficado um pouco redundante algumas coisas, mas é o seguinte, olha, a lei, ela não deve ser cumprida simplesmente, faça isso, faça aquilo, ou deixa de fazer aquilo, ou deixa de fazer isso. Não, a lei, ela deve ser feita no interior, e não algo apenas exterior, algo no interior. A lei, ela deve vir de dentro
para depois surgir para fora. A nossa obediência a Deus não está baseada se eu devo fazer aquilo ou devo fazer aquilo. Não. A nossa obediência de Deus tem que vir de dentro, por gratidão daquilo que Deus fez por nós. Pelo Espírito do Senhor que está criando em nós um novo coração, está nos renovando e nos moldando de acordo com a vontade do teu reino. Aquilo que Jesus agora ele começa a dizer é o seguinte: meus discípulos, vocês que me ouviram, todas aquelas coisas que eu disse entre as bem-aventuranças, vocês devem cumprir elas, mas não devem cumprir elas pensando que elas vão salvá-los, porque elas não vão. Mas vocês devem cumprir elas porque vocês têm um novo coração, e esse novo coração é de acordo com a vontade do reino de Deus. Vocês cumprem essas coisas de gratidão por aquilo que Deus está fazendo no meio de vocês e dentro de vocês. E a gente tem exemplos disso muito grandes ao longo de toda a história, meus irmãos. A gente tem pessoas que se venderam para poder evangelizar outras pessoas mais longe. Essas pessoas, algumas pessoas, elas venderam tudo aquilo que elas tinham e entregaram para conseguir evangelizar alguns povos em outros cantos, porque eles entenderam que servir a Deus não é algo simplesmente do exterior, mas é algo do interior. É algo que vem de dentro e passa para fora. A essência da lei é o Espírito Santo que habita em nós. Aquilo que Jesus está ensinando é: eu não vim revogar a lei, mas cumprir. E todos os meus discípulos devem cumprir a lei também. Porque a essência da lei é o Espírito Santo em nós, que escreve a vontade de Deus no nosso interior. Que nessa semana você possa refletir e pensar a respeito de como você tem vivido a sua vida com Jesus e com o seu reino, e principalmente com os próximos nossos. Porque se a gente tem vivido um evangelho simplesmente do eu tenho que fazer isso e eu não posso fazer aquilo, você tem que repensar. Porque nós não somos salvos mediante isso. Nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para as boas obras. Então Jesus, ele não revoga a lei, e por isso nós devemos andar em conformidade com ela, e de conformidade com aquilo que a lei diz, aquilo que o reino de Deus dita como verdade. Que Deus te abençoe nessa semana, que você possa refletir a respeito de como tem sido a sua conduta em resposta ao reino de Deus, em resposta ao chamado de Jesus e principalmente em resposta às leis do Senhor. Se você achava que o Antigo Testamento não servia para muita coisa, ele serve para muita coisa, pois Jesus não negou em nenhum momento. Se você achava que a gente vivia só por graça e não precisava de certa forma cumprir as leis, não, nós precisamos. E se eu me expressei mal no nosso estudo de quarta-feira, aqui está a resposta: nós precisamos cumprir a lei, mas não uma lei que salva, uma lei que molda o nosso caráter segundo o caráter de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, meu irmão. Vamos orar? Pai querido, que o Senhor possa nos ajudar a servir o Senhor da melhor forma possível e a cumprir as suas leis, não pensando que essas leis podem nos salvar, essas leis venham nos dar alguma cooperação na obra do Senhor. Não, porque Jesus ele já está dizendo que não é isso. Ele disse isso desde a primeira bem-aventurança. Mas que a gente cumpra essas leis porque o nosso Senhor cumpriu e Ele nos ordena que a gente cumpra. Porque a gente deve principalmente exceder a justiça, exceder a forma que os fariseus cumpriam a lei. Os fariseus cumpriam a lei exteriormente, apenas da boca para fora, no seu agir e não no seu coração. Nós somos levados a ultrapassar a justiça dos fariseus porque a gente cumpre a lei em nosso coração e exteriormente. Porque o Teu Espírito Santo é o que produz em nós. Que essa lei, essas Suas boas vontades, Pai, que está em nós, venha a ser desenvolvida e manifestada em nossa vida, no dia a dia, Pai. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, tenha uma boa semana, que Deus te abençoe.